Eu acho que eu vou começar perguntando desse personagem maravilhoso Pergunte. que é o Urso Pardo, Ah. que eu acho tão incrível. Dia, fui dublar na Delarte, Manolo chega pra mim e fala, não vai embora não, tem um teste aí pra você. E teste, uma coisa, numa época em que eu já tava com, acho que 8 anos de carreira, 7 anos de carreira, não me lembro mais ou menos. Foi 2015, tá fazendo 10 anos agora. Uhum. E aí, não era tão comum assim fazer teste, pra mim ainda, não era tão comum fazer teste. Aí era o desenho, aí tava ele lá. Né, um urso sentado na tela de um computador, bebendo um refrigerante e falando umas coisas aleatórias. Aí tá, ok, assisti a ele aí. Aí assisti, aí fui gravar, eu segui a voz original. E a voz do original, ele tem uma voz meio amalandrada, sabe? Aquela voz cheia de ginga, que nem parece um urso falando, né? Aí Manoel falou, não, bota uma coisa mais fofa, bota uma voz na bochecha. Uma coisa mais urso. Eu falei, o quê? Mais ou menos assim? Fofinho? Ele, isso! Grava desse jeito. Aí, tá. Aí fiz. Fui embora. Beleza. Aí na semana seguinte eu tava na recepção, tava batendo papo, tava esperando pra fazer outro horário. Aí Manolo, com aquele jeito dele, passou. Ah, oi tio, parabéns, ganhou o teste do urso. Começa semana que vem, tá? Entrou. Eu falei, oi? Hã? Tipo assim, primeiro protagonista de desenho, né? Uhum. Manolamente falando. Manualmente falando, né? Eu falei, cara, como assim? Ganhei o teste do... E ele entrou, não deu tempo de perguntar nada. Aí logo já passaram o horário, né? Ah, tem 6 horas de estúdio. Não sei, e, caraca, horário grande. Enfim, vambora, né? Aí já cheguei gravando 6 episódios. E assim, eu fui entendendo a dinâmica, né? Esse personagem, ele é incrível. O desenho é incrível, né? Eu adoro. Ele vem... Eu e Alice. Ah, sua filha é uma fofa, né? E é interessante que ele pega o público adulto também, né? Porque ele vem de tirinhas de quadrinho, né? Uhum. Foi criado por um autor chinês. E aí eles cartoonizaram, botaram cartoon. E é aquela coisa, são ursos que se comportam como se fossem humanos. Então, assim, eles moram numa caverna, mas é uma caverna que tem televisão, que tem Wi-Fi, que tem internet. Eles têm acesso a Google, têm acesso a YouTube, eles pegam Uber. Enfim, tem várias coisas de crítica à sociedade contemporânea comportamental. Né? E cada um dos três tem uma personalidade diferente. O Pardo é o irmão mais velho, então é o cara que agrega, que tem aquela coisa de liderança, que tem aquela coisa de querer juntar a galera, que tem aquela coisa de, sabe, cuidar dos outros. O Panda, que é o irmão do meio, que é Daniel Miller que faz, brilhantemente, é o cara mais sensível, é o cara que gosta de anime, que gosta de dorama, que vive procurando namorada na internet, tem aplicativo de internet no celular, né? E aí vive todo deprimido quando as mulheres rejeitam ele, né? E tem o Polar, que é o cara introspectivo, que fala, se refere a si mesmo na terceira pessoa, que é o Rodrigo Oliveira, maravilhoso. Urso Polar, não sei o que, Urso Polar vai fazendo... Meio monocórdio. Meio monocórdio e maravilhoso, porque ele é o alívio cômico total, né? E aí ele fica ali naquele mundo dele. O cara dorme na geladeira, ele que cozinha, e tá com uns artefatos tecnológicos, assim, é sensacional. E dentro dessa dinâmica toda, eles vão conhecendo pessoas. Tipo, tem a amiga deles, que é a Chloe, que é a Bruninha Lane que faz. É uma garota coreana de 10 anos de idade, que é um super gênio, que tá na faculdade, né? As coisas aleatórias. Aí tem um Non-Non, que é um urso koala, que é um influencer, né? Que é todo metido, assim, que o cara tem milhões de seguidores e o Pardo é fã dele e o cara só pisa no cara o tempo todo, e é o Dudu Espinosa que faz maravilhosamente. E tem o Charlie, que é um esquisitão que vive escondido na floresta, que o Felipe Maia faz maravilhosamente bem, e a guarda florestal, Tabes, que é a Carla Pompilho que faz. Então, assim, é um elenco muito gostoso e um desenho muito divertido. E o Pardo, ele é o cara que gosta de criar, assim, ele tem um alter ego dele, maluco também, que ele faz um filme, que é uma série de filmes que chama Jones Pé de Cabra, né? Até quando a pessoa me pergunta qual é o seu episódio preferido, são todos os que tem o Jones Pé de Cabra, porque ele monta o filme e aí ele dá uma de ator e ele começa a fazer tudo. Então ele faz o Jones Pé de Cabra, que é o herói, aí ele faz o assistente do herói,
ele faz o bandido, ele faz a mocinha e ele faz o chefe de polícia. E aí vou eu tendo que fazer todo mundo, né? E é super divertido. E assim, eu tinha crises de riso dentro do estúdio com essas doideiras, porque eles tinham umas coisas assim, e eles jogam videogame, e saem pra pizzaria, e tem sempre essa coisa de querer se enturmar, de querer estar junto, né? E é um desenho educativo, né? Ele toca nas crianças e ele toca nos adultos. E essa coisa do Pardo, assim, ele é sensível, né? Com essa coisa de amizade. Eu sou uma pessoa que gosto, né, de agregar pessoas, assim, gosto de ter os amigos, assim, por perto. Isso me toca muito, né? E aí, quando ele se sente meio rejeitado, ele fica meio triste, né? E ele tem essa coisa, assim, esse jeitinho meio fofo de falar, né? E aí, de vez em quando, de forma espontânea, sai de mim, né? Aí, às vezes, quem convive comigo Você já meio que fez uma coisa simbiótica com o próprio personagem. Assim. Aí não é proposital. Aconteceu. Simplesmente... Você acha que você assimilou características dele pra você? Sim. Quer dizer, não assimilou coisas que fossem completamente diferentes, mas que já tivessem uma afinidade, Sim, você deu uma... afinou. Simplesmente foi uma simbiose ali, surgiu. E às vezes as pessoas falam, nossa, mas isso foi... Você falou igualzinho ao Pardo. Eu falei, não, peraí. Não sou eu que estou falando igual ao Pardo. O Pardo fala igual a mim. Enfim... E acontece. E é curioso, porque assim, você vê, já passaram 10 anos, né? Foram 5 temporadas, um filme e algumas coisas pro YouTube que a gente fez posterior, depois que a série acabou. E até hoje, as pessoas me procuram por causa dele, né? E é engraçado que, assim, tem uma geração nova de dubladores entrando. Garotos, assim, de 20 anos e garotos até um pouco mais jovens, que às vezes quando vão dublar comigo, quando eu tô dirigindo, eles ficam me olhando e eu vejo o olhinho brilhando, né? E eu vejo que eles estão ali se segurando, né? Pra não falar. Aí quando acaba o trabalho, eles vêm e falam. Aí às vezes vêm e falam, cara, você fez parte da minha infância. Aí eu olho pro cara, o cara maior que eu falo, como assim? Que isso, garoto? Que infância? Quantos anos você tem? Pô, eu tenho 20. Eu falo, faz a conta. Você tinha 10, né, quando começou, né? Eu via com a minha mãe, cara. Que legal. Tá bom, ok. Fiz parte da sua infância, né? Tá certo. Aí eu começo a rir, né? Ou então quando vem esses garotos mais jovens, tipo o Arthur Carneiro, que é um querido, o Sam Villette, que é um querido, né? Ele vem e fala, né? Pô, tio, posso te falar? Sou muito seu fã, cara. Pô, eu adoro Pardo é meu personagem favorito. Eles ficam ali, você vê o olhinho brilhando, você vê que é genuíno a coisa, né? Mas ele toca muito o desenho. Você fica vendo, é o tipo de animação assim, de desenho que você fica vendo. E os episódios também têm tamanhos legais. São curtos, 10 minutos. Curtos, então você vê quando vê. A Alice até começou a ver, ela falava assim, mas já acabou? Dá pra você maratonar tranquilo, porque são 10 minutos cada episódio. Alguns episódios têm a versão mirim deles, que eram crianças que faziam, crianças na época, né? Arthur Salermo, na época ainda era criança, né? Hoje, porra, tá maior do que eu. Né? O Rafael Mesadri, que fazia o Panda, e o Polar não falava. Né? Então, na versão mirim ele não falava. Aí fizeram, agora há pouco tempo, uma versão nova que é Urso Sem Curso, mas eu não lembro agora qual é o título, mas é focada só na infância deles. Porque essa coisa deles, crianças, também rolou um apelo muito forte com as crianças. Né? E também foi o desenho que me fez cantar na dublagem pela primeira vez, né? E eu não sou cantor, né? Então, assim... Às vezes vinham uns solinhos, uns raps, e às vezes até coisa com melodia. E eu tinha que testar a paciência do coitado do Gustavo, né? Porque eu falava, olha, frase por frase, né? Ele, não, vamos, frase por frase, dá pra ir tranquilo, não tem pressa, a gente tá com folga. Eu falei, não, beleza. Gustavo é tranquilão. Ele é muito tranquilão, mas assim, às vezes eu olhava e falava, meu Deus do céu, 20 minutos, meia hora pra gravar uma música de 1 minuto, nossa. Né? Mas enfim, mas eu sempre assumi minha culpa. Falei, gente, não sou cantor, mas graças a Deus caiu. Mas se você consegue e aí a voz é a mesma, é legal, né? Não, é legal. E ele sempre respeitou isso, né? Eu sempre fui grato a ele por isso e pela paciência também, porque também não era tão impossível, né? Então,
Depende do que né? Sempre varia, né? Não são aquelas canções da Disney que são bem complexas, né? Que te exigem bastante, você precisa realmente ser um cantor profissional. Exatamente. Pelo tempo, né? Pegar a dificuldade da música. Aí realmente seria bem mais complexo. Mas essas músicas, assim... E elas são fofas, né? E é bem legal. Não adianta ninguém em casa, por favor, que for mandar pergunta, não pede pra eu cantar nada, que eu não lembro de letra nenhuma, tá? Já deixo, assim, pré-avisado. Então, mas se for pedir, manda a letra junto. Pode mandar a letra, de repente eu consigo lembrar da melodia. Mas assim, é isso. Agora, uma pergunta minha, pessoal. Pergunte. Não sei se você saberia, porque como você é bem contextualizado sobre o que você está fazendo, talvez você saiba. E se tiver realmente alguma razão, por que eles andam um em cima do outro? Cara, é uma coisa que eu não sei. Eles chamam de empilhar, né, dentro do desenho. Isso surgiu, no filme eles explicam isso. Surgiu na infância deles, mas não sei te dizer exatamente por quê. Alguém aí dos comentários que é fã do desenho, com certeza vai saber. Vai saber, porque tem uma explicação que já foi dada. Assim, foi dada no filme. Durante a série toda, nunca se falou. Pois é. Mas no filme surgiu, mostrou a origem deles. Se alguém souber, manda aí então, ó. Qual foi a origem deles, os 3 ursos andaram em cima do outro? E o pardo sempre tá em cima, né? Porque é o mais velho. É o mais velho. O mais velho fica sempre em cima. O polar fica embaixo, o panda no meio e o pardo sempre em cima.